da época, amigo do imperador. Outro negro de referência na época, André Rebouças. Era um negro que era engenheiro, também amigo pessoal do Dom Pedro II. E por que não é falado sobre eles? Porque eles foram negros, mesmo no período imperial, que foram bem-sucedidos. E o movimento negro, ele quer falar assim, que a sociedade oprime o negro, não consegue crescer porque é negro. Uma mentira do caramba. Vocês entenderam como que é a ideia? Isso promove o quê? O imaginário. Chama-se imaginário isso. O que é o imaginário? É a impressão que você tem das coisas. Como você vê a vida. Ele constrói uma impressão. Então coloca-se como que o período da escravidão foi marcado, a referência à escravidão de alguém que foi rebelde, que se lutou contra o sistema, que fugiu, né, o zumbi, ele fugiu e formou o Quilombo dos Palmares. Então, isso cria um imaginário errado. E quase ninguém ouviu falar de André Rebouças e do Zé do Patrocínio. Eu ouvi falar do Zé do Patrocínio na época da escola, mas eu só fui entender que ele é negro há pouco tempo atrás, porque ele tem acesso à internet. O que isso tem a ver com o evangelho, com a minha vida? Você vai ver. Porque o imaginário que é formado em você. Então, por exemplo, quando fala-se que Deus vai satisfazer o desejo, qual é o tipo de imaginário que prende a cabeça das pessoas? Que vem em primeiro lugar, antes da palavra? O gênio da lâmpada, né? Lembra do Aladim? Você já percebeu que tem histórias que elas perpetuam-se pelo século inteiro? Sempre falam dessas histórias. Chapeuzinho Vermelho, 3 porquinhos, né? O gênio da lâmpada, aquele, qual que é, do Homem de Lata e o outro lá, Mágico de Oz, sempre. Porque elas têm um potencial de formação do imaginário muito forte, muito bem arquitetado. E a gente acha tudo bonitinho, né? Tem que conseguir ver as coisas, mas saber entender. Então o gênio da lâmpada, o que ele promove? Que o cara foi lá, achou a lâmpada, esfregou a lâmpada e saiu um gênio e falou: vou te conceder 3 desejos. Mas os 3 desejos dele não tinha compromisso com ninguém. Podia ser desejo egoísta, podia ser o que ele quisesse. Eu quero dinheiro, quero 5 mulheres, quero carro. Aí isso forma o imaginário das pessoas. E o ser humano vai crescendo de uma forma egoísta. Quando ele chega diante de Deus, fala assim: Deus vai satisfazer o desejo. Ele fala: Deus vai fazer o que eu quero. As pessoas, elas chegam a tão cúmulo disso que elas querem usar Deus para um desejo egoísta absurdo. Eu conheci um camarada uma vez que ele começou a buscar Deus porque ele separou da esposa. E ele queria que a esposa voltasse para ele. Mas a mulher era uma mulher que tem livre-arbítrio, né? As pessoas têm livre-arbítrio. Você pode pedir tudo para Deus com relação a objetos que não tem livre-arbítrio. Deus pode te dar um carro que você quer, a casa da forma que seja feita conforme a sua fé, né? Aí não sei se o amém vai ser forte ou fraco, né? Amém, porque eu creio. Amém, porque tá feio minha fé. Mas tá bom, depende de você, né? Deus vier e falar: seja feito conforme a sua fé. Me ferrei, né? Queria na fé da pastora Maria, mas não dá, né? É fé individual. Então, agora, com relação a pessoas, não tem como você usar fé. Uma vez a irmã chegou para um irmão bonitão da igreja e falou assim: vou casar com você. Aí ele falou: que ela? Não duvide da minha fé. Nem com toda a fé do universo vai mudar o que o cara vai escolher, pô. Entendeu? Porque ele é um ser humano, ele tem livre-arbítrio, ele é o filho de Deus. Mas as pessoas se colocam tanto no centro, de forma absurda até. Então é um problema você ficar no centro das situações. Se o seu problema é maior que o de todo mundo, você tem um grande problema, maior do que esse. Lembra? Elias chegou e falou: ó Deus, morreu os profetas, só sobrou eu. Aí Deus falou: tem 7.000. Você vê que ele não ora mais, não toca mais no assunto, fica sem graça. Deu uma de Chiquinha, né? Tem 7.000, pensei que era só eu. Sabe? Tem pessoas às vezes que contam problemas pra gente por causa da vontade de falar: vamos trocar de problema, porque o meu tá maior, irmão.
Eu preciso de uma fé maior. Você está achando que o seu que é problema? Se eu contar o meu, você... Igual uma vez, o irmão Roberts precisava de muito dinheiro para pagar contas da igreja. E aí foi um pastor até a igreja dele, no gabinete dele. E esse irmão falou assim: vai logo, né? E esse irmão falou para ele assim: irmão Robertson, eu vim aqui pedir para você me arrumar um dinheiro emprestado. Aí ele: irmão, eu estou devendo não sei quantos $1.000 e tal, desculpa, não vou poder te ajudar. Aí aquele pastor que tinha um problema, na hora de ir embora, jogou $500 embaixo da mesa. Percebeu que o problema dele era pequeno perto do outro, né? Então, às vezes a gente se centraliza. Sempre. Vai tomar decisão, se coloca no centro. Vai fazer a obra, se coloca no centro. Vai viver o casamento, se coloca no centro. Vai relacionar com o filho, se coloca no centro. Parece que só ela tem livre-arbítrio, só ela tem desejo, só ela tem dor, só ela tem necessidade, só ela tem tudo. Não consegue enxergar. Eu descobri, durante esse tempo com Deus, que um dos maiores milagres é você conseguir viver a sua vida, os seus problemas, e ainda assim conseguir dar fruto para Deus. Se importar com os outros. Esse é um milagre de Deus. E só a unção de Deus faz isso. Então, voltando. Então esse irmão queria que a mulher voltasse com ele. Fazia campanha, ia para o monte, fazia tudo. Aí um dia ele chegou na casa dele quebrando tudo na casa dele. Porque ele passou na frente da casa, ela estava namorando outro. Normal, né? Tá separado dele, ué. Mas para ele não era normal. Deus fez aquilo, Deus permitiu. Aí o que ele fez? Ele desviou, foi andar, encher a cara, usar droga, saiu sem capacete de moto, caiu, a polícia prendeu ele, vixe e tal, fez um horror. Sabe, tem gente que fica magoada com Deus, fala: vou pecar para judiar de Deus, vou pecar. É besta, né? É igual aquele filho revoltado com a mãe: eu vou usar droga mesmo, eu vou dizer o quê? Enche a cara de droga, confia no colega, se lasca, apanha, bate, vira um trem lá pra descontar, né? Ele que está se ferrando, pô. Esse cara fez isso porque ele se centralizou. Não tinha como Deus mudar o livre-arbítrio. E eu acompanhei o caso de perto. Ele foi culpado de acabar o casamento. Era muito malo, judiou muito a mulher. Né? A amante dele era vizinha. Poxa, zoeira, pô. Né? Com um filho pequeno em casa e tudo mais. Então, na época, ele mereceu. Mas ele queria que o livre-arbítrio dela. Então, ou seja, eu estava no dia que ele quebrou a casa dele. Eu estava até, ele bateu no portão e tudo mais. Então, assim, o ser humano, ele tem essa tendência. Você vê, tudo isso que eu falei é absurdo, né? Vocês concordam, né? Que é absurdo, né? Mas você vê, as pessoas fazem isso. Então a Bíblia fala que a sabedoria do homem, o jeito de ser do homem é loucura para Deus. Deus vê essas coisas como loucura. Aí quando a gente olha como que Deus pensa, parece loucura para nós. É normal. Então, desejo aqui não é Deus fazer o que você quer. Às vezes a gente até quer ter uma vida melhor, mas naquele momento não está preparado. Você fala assim: Deus, eu quero um carro, não sei o que lá, Evoque. Eu não sou muito bom com carro. Sei que o carro custa uns R$200 mil. Como Deus vai te dar ele agora? Se agora em janeiro vai chegar um IPVA para você aí de 7 a 10 mil reais. Como é que eu vou pagar 7 mil reais? Pois é, então. Ou seja, não estou preparada, a pessoa não está preparada para ter esse carro, né? Não é verdade? Entenderam a jogada? Então tem que haver um crescimento. Então o desejo aqui, a palavra desejo aqui, ela está relacionada assim, a você se interessar por aquilo que você faz. Tem como a gente fazer alguma coisa e não estar interessado? Claro que tem. Quantas pessoas que não trabalham sem querer ir trabalhar? Vai porque precisa. Ainda fala assim: eu vou porque eu preciso. É um sentimento de miséria esse. Ela nunca vai crescer, nunca vai avançar. Tem gente que faz a obra sem vontade. Ele não está interessado naquilo, não tem interesse.
Às vezes qualquer coisa que vai realizar, não coloca um desejo real de realizar aquilo. Eu lembro em um emprego que eu tive que eu passei os dois extremos. Eu comecei a trabalhar no local porque eu fui meio pressionado, precisava trabalhar, né? Na época. E aí, eu era tão preguiçoso que eu tinha que chegar às 7 horas. Aí eu chegava às 7h15 e lá por 8h30 que eu ia pôr o uniforme para trabalhar. O gerente tinha que chegar para mandar eu pôr o uniforme. Aí ele chegava e falava: pô, você não pôs o uniforme ainda? Você está conversando? Eu estava lá tomando café, conversando, e aquela coisa enrolando para passar o tempo, sabe? Aquelas coisas dos preguiçosos aí da vida, né? Não coloca interesse. Não tinha interesse estar ali. Já viu a gente quando passa pela escola, às vezes tem um professor ou um coordenador que fala de um aluno: fulano, você não é burro, você não tem interesse. Sempre tem um na turma, né? Que não quer estar lá, só quer bagunçar. Aí tem uma reunião de pai, uma reunião de mãe, né? Que fala: seu filho não é burro, ele não está interessado na aula, só isso. Então ele tira nota baixa, ele tal, não desperta interesse. Mas a própria educação brasileira não desperta interesse mesmo. Mas, né, tem que haver uma mudança geral. Ou algo que o pai e a mãe têm que ter uma sabedoria de conduzir o filho a ter interesse, de alguma maneira. A educação daquela época era antigamente, era tão melhor, educação que, por exemplo, que a minha mãe recebeu na época, que era tão tremenda, que a minha mãe que me ensinou a ler. E eu tinha 4, 5 anos de idade. Com 5 anos de idade ela me ensinou a ler. Porque a alfabetização dela foi boa, aquela época lá, né, século passado, eu tô brincando, né? 1960, 70, né, mais ou menos, década de 70, 60. Quando eu falo, você tinha 6, 7 anos de idade, né? Então, senão vai falar que eu estou chamando de velha. Então, a educação, a forma de alfabetizar naquela época era tremenda. Hoje é horrível. Não desperta o interesse do aluno. Então, às vezes, por exemplo, uma professora formada, pedagoga, ela não consegue ensinar uma criança a ler. Formada na faculdade. E minha mãe me ensinou a ler sem ter formação. Eu entrei na pré-escola, já sabia ler. A Elisandra, minha esposa, a irmã dela, com 12 anos de idade, ensinou ela a ler. Era sempre assim, um irmão mais velho, um parente, né, que ensinava o filho a ler e tal, e acompanhava. Porque o ensino era forte. Então, hoje em dia não se promove o interesse. E é disso que está falando esse trecho. Para você prosperar, primeira afirmação a gente vai fazer assim, ó: Deus quer que você prospere. Diga-se: Deus, Criador dos céus e da terra, Ele quer que eu prospere.